A gente vai estudar a palavra de Deus hoje. A gente tem estudado a vida de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Nós começamos a estudar em Mateus 27, estamos passeando por vários textos da Bíblia, e a gente está estudando na perspectiva de atos inconsequentes, de coisas que a gente faz e que a gente não imagina que vai dar tanta confusão, né? E de repente nós somos colhidos pela vida. E a gente aprendeu a semana passada, no culto da manhã, que os atos inconsequentes, eles não surgem do nada. Eles são uma semeadura do inimigo na mente da gente, que a gente vai acalentando. E a gente foi olhar como é que foi a semeadura na mente de Judas. Depois, nós aprendemos no domingo à noite duas lições. Que os atos inconsequentes surgem de uma falsa ideia de que sempre poderemos controlar as consequências das nossas ações. A gente acha assim, não, eu consigo dar um jeitinho aqui, eu resolvo ali, eu escondo lá, eu empurro para frente, e de repente a gente é colhido, não é, pela avalanche de coisas que vem sobre a nossa vida. A terceira coisa que aprendemos também domingo passado à noite foi que os atos inconsequentes são fruto de valores que vão sendo flexibilizados. Aquela semeadura, aquele sentimento de que eu controlo as circunstâncias, geram para a gente uma racionalização dos nossos valores, desculpas. Não, isso não é bem assim, né? Então assim, eu roubo, né? Não declaro, não emito nota, é porque também o Brasil cobra demais, e eu vou inventando um monte de coisa, eu faço assim, eu faço assado, e de repente a gente se perde. E hoje eu queria continuar esse estudo com uma lição. Nosso tempo hoje está correndo, né? Mas valeu a pena, eu acho que foi uma benção, tudo que aconteceu até agora. E a quarta lição que eu quero estudar com vocês hoje se baseia em Lucas, capítulo 22, verso 3, onde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte para a gente, só esse versículo, Lucas 22, versículo 3. E então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Vamos ler de novo? Olha, isso aqui é sério. Lucas 22, verso 3, estou lendo na versão da linguagem de hoje, diz assim: e então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. A quarta lição é que Judas nos ensina é que os atos inconsequentes se multiplicam quando a nossa mente fica cauterizada pelo inimigo. É interessante porque quando a gente vai estudando a história desse homem na Bíblia, pouco a pouco Judas foi se distanciando do Senhor. Pensamentos, valores e atitudes, a ponto de perder a capacidade de enxergar limites. É interessante isso. A gente perde o senso de limite. E aí chegou um momento que Judas estava com a mente tão endurecida, tão cauterizada, que palavras, apelos, até de Jesus, confrontações do Senhor, não chegavam mais ao coração desse homem. Ao contrário, havia uma dissimulação mentirosa, que revelava que seus pensamentos agora estavam sendo dominados por Satanás. É interessante porque Satanás primeiro semeia pensamentos, ideias, e ninguém tem controle disso. Quer você queira ou quer não, você vai pensar besteira. Não é verdade? Agora, o que você faz com a besteira que está na tua cabeça é problema teu. Mas chega uma hora que a besteira se torna o jeito de pensar. É disso que a Bíblia está falando. E aí quem está controlando a mente, o pensamento, é Satanás.
A Bíblia fala que o curso desse mundo, que está lá em Efésios, capítulo 2, o curso desse mundo, o jeito de pensar, de resolver problemas, de achar soluções, de achar o que é melhor, está sendo controlado por forças diabólicas. Ele diz que são os principados e potestades que não apenas influenciam, mas controlam certos aspectos da nossa cultura, do nosso jeito de viver, das ideologias que são defendidas, do modo de pensar. E quando a gente incorpora isso, a gente vai perdendo os limites. E aí a nossa mente se torna cauterizada. E a gente acha desculpas para tudo que a gente faz. E foi isso que aconteceu com Judas. E é interessante porque, mesmo Jesus confrontando e falando, Judas não era capaz de perceber e entender. Olha só o que está na Bíblia, em João capítulo 6, versículos 70 e 71. Jesus disse: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. Está falando de Judas. Fui eu que escolhi os 12, inclusive Judas. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Isso é muito importante a gente entender. Não havia no coração de Jesus nenhuma atitude diferente para com Judas na sua escolha. Ele escolheu Judas como escolheu Pedro, como escolheu João. Ele tinha propósitos bons para a vida de Judas. Porque tem gente que fala, não, Judas foi escolhido para ser o traidor. Foi assim, não. Deus deu uma grande oportunidade, como Ele dá para todos nós. Como Ele dá para você, como dá para mim. E Ele escolheu para ser uma bênção. E mais, Judas fazia parte da diretoria do colegiado. Porque a Bíblia diz que ele era o tesoureiro do colegiado, quem recebia as ofertas e pagava as contas das viagens missionárias de Jesus. Então ele não era qualquer pessoa, ele foi investido de autoridade pelo próprio Cristo. Porém, num dado momento da sua vida, ele permitiu que aquelas ideias fossem entrando na sua mente. E apesar de ele ter sido amado, convocado, instruído, abençoado por Jesus, e apesar do objetivo de Jesus era fazê-lo uma bênção como os demais apóstolos, os pensamentos e atitudes de Judas não eram mais as de um discípulo, mas de um opositor, de alguém que é inimigo, de um diabo, porque a palavra diabo quer dizer isso. De um infiltrado. E mesmo que Jesus o confrontasse, nada o fazia mudar em sua determinação. Porque mesmo sendo confrontado, ele continuou fazendo contatos para vender Jesus. Agora, o que me chama a atenção nesse texto é quantas foram as oportunidades que Jesus tinha dado para Judas. Quantos foram os apelos do Mestre para que ele pensasse no processo de desagregação que ele estava passando. E se a gente olhar para a última ceia, porque daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, se a gente olhar para a última ceia, Jesus falou diretamente com Judas. Olha só o que a Bíblia diz. Lá em Lucas 22, versículo 21, diz assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Judas já tinha armado todo o plano. Ele falou em alto bom som. Jesus falou em alto bom som: a mão do que me trai está comigo à mesa.
Ele entendeu. Os outros discípulos não entenderam. O único que entendeu ali foi ele. Mas sabe o que acontece? Quando a mente da gente está cauterizada, a porta do coração está fechada para Deus. Deus fala, Deus toca, e a gente não quer ouvir. A verdade é que nós caímos em derrota com as portas que se abrem pelo inimigo na nossa alma. Mas o outro lado da moeda é que paulatinamente nós vamos fechando a porta do nosso coração para Jesus. Pecado pode ser um acidente na minha vida. De repente eu escorrego. Mas quando o pecado se torna um modo de vida, é porque a gente decidiu viver assim. E aí a gente vai se tornando duro. Eu me lembro de uma vez que eu fui visitar um irmão, e esse irmão era um profundo conhecedor da Bíblia, mas ele estava vivendo de uma maneira errada. E ele então, nessa visita, eu falei: meu irmão, a palavra do Senhor diz assim, e ele recitava o resto do versículo. É verdade, pastor, a Bíblia diz assim, 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 assim. E eu então falava: olha, mas também a Bíblia diz. Ele continuava e recitava o outro versículo. Ele sabia tudo, mas eu saí daquela visita e ele não mudou em nada, porque ele tinha tantas razões e tantas desculpas e tantos argumentos que ele não podia olhar para si mesmo. Eu estava lendo os comentários bíblicos sobre Judas, é muito interessante, né? Eu comecei a olhar o que falaram sobre esse texto ao longo da história. Fui ler os pais da igreja, fui ler os textos antigos, não é? E tem uma discussão enorme de teólogos da história falando sobre Judas. E aí alguns dizem assim: não, Judas, ele queria impulsionar Jesus para ser aquele Messias que ia derrubar os romanos, por isso que ele entrega, porque agora ele tinha que tomar uma atitude. Aí outros dizem: não, Judas estava avarento e por isso é que ele queria a grana. Cada um dava a sua opinião. Não importa. O que importa é que ele não era capaz mais de ouvir o que Jesus falava com ele. Agora, quando eu estava meditando nesse texto, eu fiquei pensando assim: será que só acontece isso com Judas? De a gente de tal maneira ficar duro, que quando Jesus toca o nosso coração, quando a gente sente a presença dEle, quando a gente lê as Escrituras, quando Ele nos chama para perto, e a gente foge da voz do Senhor, e a gente tem desculpas, e a gente tem arrazoados. Dr. Shedd estava numa viagem, já falecido, quem conheceu o Dr. Shedd sabe que foi uma sumidade, e ele estava num ônibus, simples ele, viajando de São Paulo para outra cidade, e do lado dele sentou um senhor, e aquele senhor então começou a conversar e disse: o senhor é o Dr. Shedd? Não, eu sou o Dr. Shedd. Já ouvi o senhor pregar algumas vezes, tá? E aí o Dr. Shedd perguntou para ele assim: de que igreja você é? Ele disse assim: já fui crente, mas hoje não sou não estou em igreja nenhuma. Ele falou: mas como assim? Se você já foi crente e não está em lugar nenhum, o que está acontecendo? Ele falou assim: olha, eu tive problemas lá na minha igreja. Que problemas você teve? Eu fiquei doente, ninguém foi me visitar, depois teve uma situação, ninguém me acolheu, e aí foi colocando todas as razões. Aí o Dr. Shedd, quem conhece, ele falava manso, simples assim, ele falou assim: que pena que você não entendeu nada, você não está lá por causa das pessoas, você está lá porque um dia Jesus morreu e ressuscitou por você. E aí Jesus usa pessoas assim para falar com a gente, e a gente é capaz de não ouvir. Às vezes você está no caminho errado,
E Deus manda mensageiros direto, bater na porta do seu coração e falar de pronto. Não conhece nada da sua história e te encontram. E dão uma palavra, às vezes sem saber do teu contexto, mas aquela palavra vem fulminante. Quem já viveu isso, né? Aquela palavra que vem fulminante, parece que o cara sabe a história toda, né? Conhece tudo. E aí a gente ouve e faz de conta que não é com a gente. É tão sério isso, tão sério, que nas narrativas, a palavra do Senhor é tão forte, porque lá em Lucas 22 que a gente leu, né, Jesus vai dizer: eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E aí todos os discípulos preocupados começam a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Lembra dessa narrativa? Está na Bíblia. Eu acho, essa é a minha opinião, a Bíblia não fala a ordem de quem falou, mas eu acho que o último foi Judas. Essa é a minha opinião, não está na Bíblia, isso é da minha cabeça, tá? Eu sempre que leio a Bíblia, fico imaginando a história, como é que está acontecendo. Então eu acho assim, vai um discípulo e fala, outro vai discípulo fala, vai outro discípulo fala. E ele falou: bom, se eu não falar nada, todo mundo vai saber que sou eu, né? E ele então diz: porventura sou eu, mestre. Cara de pau. Mas o pior é que às vezes você é cara de pau, eu também, porque o Senhor está falando conosco, falando direto ao nosso coração, usando pessoas, usando uma palavra, usando uma mensagem, usando um texto das Escrituras, usando uma canção. Eu não sei como Deus usa com você, mas eu sei que Ele fala, e a gente faz de conta que não é com a gente. E ainda é pior, dissimuladamente no meio do povo de Deus faz de conta que está tudo bem, maravilhoso. Chega no culto com a vida torta, quebrada, arrebentada, que não ouve Deus, que não trabalha com Deus, e está lá de mão levantada, adorando. Quem olha diz assim: que maravilha nada. Está como Judas, com o coração afastado do Senhor. E aí vem o Espírito de Deus, e quando o Espírito de Deus confronta, não é porque Ele quer nos punir, não é porque Ele quer nos envergonhar, é porque Ele quer nos salvar, porque os atos inconsequentes da nossa vida vão se acumulando e chegam às loucuras. E você sabe que o final da história de Judas foi se enforcar, porque ele não sabia conviver com a culpa que estava no seu coração. E a gente só vai se afundando. Mas é interessante que mesmo nessa hora do confronto, sem que os discípulos tivessem percebido, Judas fala o que estava no coração dele. Todos os outros discípulos falam uma palavra muito forte na língua grega, que aparece na Bíblia, que é Kyrios, Senhor, que César era chamado de Senhor, e muitos crentes foram mortos porque não diziam que tinham outro Senhor a não ser Jesus Cristo. No primeiro século, essa era a acusação deles. Eles não aceitavam dizer nem que o imperador era Senhor da vida deles, a não ser Jesus Cristo. Mas naquela mesa, quando todos os discípulos diziam: porventura sou eu, Senhor, Judas disse: porventura sou eu, Rabi, mestre. Aquilo que todo mundo falava que Jesus era: mestre da lei, mestre, mais um ensinador. E sabe, às vezes a gente vive a fé assim, andando com Jesus como se Ele fosse mais um ensinador, que tem alguns valores bonitos, morais, que tudo é a mesma coisa, mas enquanto Jesus não é o Senhor da nossa vida, a gente não vai aprender o poder e a graça dEle. Eu posso até ver milagres, como Judas viu milagres, 3 anos vendo milagre, um atrás do outro.
Ele viu gente sendo ressuscitada, ele viu gente sendo curada, ele viu gente sendo transformada, mas não chegava no coração, porque o coração estava duro. E se a gente não aprender a se quebrantar na presença do Senhor, se derreter e fazer Ele Senhor da nossa vida, nossa religiosidade não vale nada. Judas foi confrontado e com a porta fechada perdeu todas as oportunidades. Todas. Jesus disse claramente quem era. Mesmo ele falando que não, Jesus responde para ele. Quando Judas pergunta, porventura sou eu, mestre? Sabe o que Jesus responde? Tu dissestes. Você está falando. Escuta o que você está falando. Presta atenção no que você está falando. É você. Agora Jesus é tão sábio, é tão bondoso, que Ele não revela. Os discípulos não percebem nada. Porque Ele não está aqui para humilhar ninguém. Ele está aqui para transformar a nossa vida e dar uma vida nova para a gente. Pedro fala para João, na mesa, naquela ceia, olha que coisa tremenda. E então aquele discípulo, Pedro fala para João, pergunta para ele quem é. E então aquele discípulo, João 13, 25, 26, e então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, Senhor, quem é ele? Já que todo mundo perguntou, e a gente não tem certeza, é aquele a quem vou dar um pedaço de pão passado no molho. E respondeu Jesus, e em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Eu acho que Judas ouviu a conversa, que ele devia estar pertinho, passar um pão no molho, 12, para dar na boca, tem que estar pertinho. Ele ouviu, e quando ele abriu a boca para comer, ele entendeu, porque quando termina isso, Jesus olha para ele e diz assim, o que tem que fazer, faz logo, decide o que você quer fazer, presta atenção. Jesus não mandou ele ir trair, porque Jesus não induz a pecado, Deus não induz ninguém a pecado. Ele diz, está na hora de você tomar uma decisão, o que é que você quer fazer? E eu acho que a esperança de Jesus era que ele, diante daquele colegiado, dissesse, pequei. Jesus seria preso e morto naquela noite de qualquer jeito, porque ele morreria por nós, para a remissão dos nossos pecados, e esse era o plano secreto de Deus. Mas Jesus estava confrontando Judas para que ele não fosse aquele que carregasse o peso da traição por toda a eternidade. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor daqui a pouquinho. E como aconteceu naquele dia, o Espírito de Deus vai passar por aqui. Ele na verdade já está passando todo esse culto, que coisa linda. E Ele está confrontando a gente, dizendo, filho, filha, eu quero te levar para um lugar de mais íntima comunhão comigo. Eu quero revelar para você o extraordinário. Eu quero derramar o meu Espírito sobre a sua vida. Porque essa é a vontade de Deus, está nas Escrituras Sagradas. Lá no livro de Joel, ele prometeu que chegaria um tempo em que ele abriria as janelas dos céus e derramaria do seu Espírito Santo sobre todo aquele que o invocasse. O Senhor não quer uma vida para mim e para você de migalhas que caem do céu. Ele quer da abundância do poder de Deus. Mas Ele não pode derramar quando a gente está lutando com Deus na nossa mente, na nossa consciência, em áreas que Deus já falou.
E o pior é que eu não sei que área Deus já falou com você. Eu não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que Deus falou para você e está me usando para falar que Ele já falou. E que cada um de nós temos que tomar a nossa decisão. Porque Ele está falando conosco, porque Ele está dizendo, olha, eu tenho mais para você, eu quero te dar uma coisa nova, que você nunca experimentou, da minha grandeza, do meu poder, da minha graça. É extraordinário. Eu quero dizer para você que andar com Jesus é extraordinário. Quando eu falo de oração, gente, eu estou falando de um Deus que ouve e responde. E eu posso dar testemunhos para você de tantas coisas, como você ouviu o testemunho aqui, de uma mãe que ora, que tem medo de tomar decisões. Eu teria medo se fosse a mãe da Júlia. Que responsabilidade! Mas quando Deus fala da convicção, usa até médico para falar, a gente diz, sabe de uma coisa? Eu vou confiar na graça de Deus. E a gente começa a viver do jeito de Deus, e coisas extraordinárias de Deus acontecem. Mas enquanto eu estou lutando com Deus, enquanto eu estou desculpando a minha própria ação, enquanto eu estou fazendo de conta que não é comigo, enquanto eu vou dizendo, será que sou eu, Senhor? E o Senhor diz, é você mesmo, e você faz de conta que não ouviu, Deus não pode trabalhar o extraordinário dele na nossa vida. E o pior, que essa história continua. E de repente ele sai daquela mesa, lembra da história? E ele vai contatar aqueles que já tinham pago as 30 moedas de prata, para combinar o lugar secreto onde Jesus estaria depois do jantar. Porque a intenção daqueles oficiais, daquelas pessoas que queriam prender Jesus, era prendê-lo em secreto, para que não houvesse reação da multidão. E eles precisavam de Judas para dizer onde Jesus estaria. Como Jesus não tinha residência, ele durante aqueles 3 anos de ministério, ele não tinha residência oficial, ele estava cada vez numa casa, hospedado num lugar, eles não sabiam onde pegá-lo, em secreto. E então Judas tinha que fazer isso, dizer, ele vai estar às tantas horas em tal lugar, é isso que ele tinha que fazer. E então ele sai do cenáculo onde foi a ceia, porque ele sabia que Jesus iria orar no Getsêmani. Era o lugar que ele já tinha dito que iria. E então ele sai, pega os soldados e vem. E quando ele chega no Getsêmani, ele combina um sinal. Lembra disso? Qual era o sinal? O beijo. O beijo era aquilo que a Bíblia chama de ósculo santo, era um cumprimento da irmandade, dos amigos mais chegados, dos familiares. Até hoje, no mundo árabe, oriental, os parentes homens se beijam. Não é na boca não, só russo que faz isso. Mas é assim. É da profunda intimidade. E quando Judas chega, o acordo era o seguinte, olha, o homem que eu beijar, que eu der o ósculo santo, é esse, pode prender. E aí então, ele dá o beijo em Jesus, e Jesus olha para ele e diz assim, com um beijo você me trai? Uau! Às vezes a gente traz Jesus na casa dele. Às vezes a gente traz Jesus nas coisas mais profundas da alma. Não é só Judas que faz isso, não. E aí Jesus se vira para os soldados e diz assim, sou eu. Não precisa combinar o sinal não, estão me procurando? Sou eu. Pode liberar todos os outros aqui, porque o assunto que vocês têm é comigo.
Quero concluir essa mensagem para a gente celebrar a ceia do Senhor. Hoje o Espírito de Deus está passando aqui. E Ele tem uma mensagem para cada um de nós. Se a tua mente estiver aberta, você vai ouvir a voz do Espírito, porque Cristo quer fazer algo na tua vida. Mas se a tua mente estiver cauterizada, você vai achar tantas desculpas, tantas razões. Nessa manhã, eu queria orar por pessoas, por assuntos muito específicos. Eu queria orar por alguns que conhecem a palavra de Deus e o Evangelho profundamente, que talvez possam citar versículos de cor das Escrituras, mas que estão longe do Senhor e longe da igreja do Senhor. E hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo: volta, para de lutar, para de lutar, para de lutar, para de dar desculpas. Deus tem um plano que você não conhece, grandioso. Quando Satanás perturba a nossa mente, ele, além de endurecer o nosso coração, ele diz para a gente: para você não tem jeito. Sabe por que eu acho, não está nas Escrituras, essa é a minha opinião, que Judas foi e se enforcou? É porque ele não tinha entendido a palavra do Senhor durante aqueles 3 anos de pregação. Ele falou: para mim não tem jeito, eu traí. Mas Jesus tinha ensinado uma lição tremenda. Ele disse assim: todo pecado é perdoado. Você pode pecar contra o pai e contra o filho. O único pecado que não é perdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Ele esqueceu, ele sabia tudo que Jesus tinha falado, esqueceu esse, que mesmo que ele tenha traído Jesus da maneira mais estranha, ainda tinha lugar para ele. Agora, o único pecado que Deus não perdoa é quando o Espírito Santo bate no nosso coração e a gente luta e nunca aceita, porque a gente peca contra o testemunho do Espírito Santo na nossa alma, que está dizendo: filho, a porta está aberta, deixa eu te abraçar e te acolher. Então, nessa manhã, hoje o apelo é muito específico. Nós vamos receber pessoas aqui, nós vamos acolher pessoas aqui, nós vamos reintegrar pessoas aqui, que Jesus está dizendo: volta, volta, volta para mim e deixa eu mexer na tua vida, volta para mim e deixa eu abençoar você. E esse vai ser meu primeiro apelo. Vai ter um segundo. O segundo é quando a gente vai se colocar na presença do Senhor em pé daqui a pouquinho, e a gente vai dizer: Senhor, tudo que o Senhor preparou eu quero, porque eu não quero que tu seja só um mestre, mas o meu Senhor. Mas agora eu vou chamar aqui na frente aqueles que o Senhor está chamando para voltar, e nós vamos abraçar e acolher essa gente em nome de Jesus. Está entendendo? Por quê? Porque o único pecado que não tem perdão é quando a gente luta com Deus até morrer. Está entendendo? Então, se você é a pessoa a quem o Espírito Santo de Deus está chamando para ser acolhido, abraçado e voltar, vai saindo do teu lugar e vem aqui à frente. Ih, pastor, é difícil isso. É difícil sim. Mas se você não ouve a voz do Espírito na igreja para ser acolhido, então você nunca vai fazer isso. Então, se você é essa pessoa, vai voltando aqui, vem para cá, em nome de Jesus. Vem aqui, filha, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Quero uma irmã para abraçar aqui e acolher, em nome de Jesus, essa querida irmã aqui. Dá um abraço nela aqui, tá? Acolhe. Quem mais o Senhor está chamando? Vem para cá, em nome de Jesus. O Espírito Santo está falando com você. Venha, venha, isso.
Vem para cá, filha, venha. Não? Vai acolher lá? Vai acolher lá. Então, ô bênção, é amada demais. Olha quanta gente aqui. Tem mais gente aqui, o Espírito Santo está falando aqui hoje. Levanta, em nome de Jesus. Tem alguma família que está aqui, que o Espírito está falando? Levanta agora, em nome de Jesus, vem para cá. A gente vai receber. Deus me falou que tem mais gente aqui. Não luta, por favor, não luta, não luta, não luta. Deus tem algo para a tua vida. Vem para cá, filha, vem aqui em nome de Jesus, vem aqui. Seja bem-vindo. Vai acolher também? Então tá bom, acolhe lá em nome de Jesus. Tem alguém lá na galeria? Vem para cá em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Tem povo de Deus aqui, tem povo de Deus aqui que o Senhor está chamando. Ah, meu querido, porventura sou eu, porventura sou eu, porventura sou eu. Tu dizes, tu dizes, tu dizes, tu dizes. Vem para cá, filha, vem aqui, venha, vem aqui, em nome de Jesus, venha. Vem aqui para cá, para o meio aqui, filha, vem aqui. Seja acolhida em nome de Jesus, tá? Seja acolhida em nome de Jesus. Vai acolher lá? Então vai, olha quanta gente acolhendo, louvado seja Deus. Acolhe ali também, dá um abraço nela. Seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda, louvado seja Deus. Essa é a maior vitória, deixar Jesus vencer na nossa vida. Agora o povo de Deus de pé aqui, todo mundo de pé. Presta atenção, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E tem algo extraordinário de Deus para a tua vida e para a minha vida. Você crê nisso? Você crê no extraordinário de Deus? Crê? Você quer o extraordinário de Deus? Então busca como você nunca buscou. Busca, e Deus vai derramar graça. A mão do Senhor não está encolhida que não possa abençoar. Eu creio que Deus pode fazer milagres aqui hoje, você crê? E não é por causa da minha oração, é por causa daquele que ouve. Então busca do Senhor o que você precisa, mas primeiro busca Jesus. Busca Jesus, busca Jesus com toda a sua alma, com todo o seu coração, que Ele vai ouvir, porque você é amado do Pai. Lembra disso? Você é amado do Pai, você é amado do Pai. Então toma posse disso. E nós vamos orar, logo depois vamos celebrar a ceia do Senhor, tá? Mas faz de Jesus o Senhor da tua vida, não só o mestre. De hoje em diante, quem vai conduzir a minha vida vai ser o Senhor. Eu vou aprender a viver do teu jeito. Isso vale para o casamento, isso vale para os negócios, isso vale para o jeito de conversar com as pessoas, isso vale para todas as áreas da vida. Você quer isso? Então fala isso para Ele aí no teu coração. Diz: eu quero, Jesus, eu quero. Me ensina com o teu Espírito Santo. E sabe qual é a bênção? Ele vai mandar um professor particular. O Espírito Santo dele vai se derramar na tua vida. E ele vai te ensinar dia a dia. Se ele vai levantar de manhã, o teu professor particular vai estar do teu lado. O Espírito Santo do Deus vivo. Pai, escuta a oração do teu povo agora. E abençoa. Acolhe esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, que já te conhecem, conhecem a tua palavra, estão voltando, porque o Senhor tem propósitos para a vida deles. E hoje nós celebramos, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor está sobre a vida deles. E eu quero te pedir, Senhor, sobre esses aqui, faz uma revolução. Derrama graça poderosa, que eles se sintam a menina dos olhos de Deus. Coloca, Senhor, os teus anjos ao redor deles, dá o professor particular, e Senhor, reaviva o sonho, a visão, o amor, o prazer na tua obra. E Senhor, que tudo quanto impede
seja colocado de lado. E que nenhum sentimento de destruição venha sobre eles, ao contrário, mas a alegria do Senhor que é a nossa força. E com esse povo que está aqui, Senhor, faz-nos o teu povo, que o teu senhorio seja a coisa mais gostosa na nossa vida, que a unção do Senhor se derrame poderosamente, que os sinais e maravilhas do Senhor se revelem na vida desse teu povo. Quando eles orarem, faz milagres, Senhor, porque eles são os teus filhos que estão buscando o Senhor em nome de Jesus. Enche-os do poder do teu Espírito Santo, e que andar contigo não seja apenas uma religiosidade, mas seja uma comunhão transformadora. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém?